Olá, gente boa, gente querida do História Sem Fronteiras. Que bom estar com vocês mais uma vez para falar desse assunto sensacional, descomunal, fora do normal, chamado História Geral. Para quem não tem o prazer, eu posso garantir para você que da minha parte o prazer é muito grande. Eu me chamo Valdejares e nós vamos hoje falar sobre República Romana. Estamos nesse projeto do História Sem Fronteiras, trabalhando com vocês sobre temas importantes, palpitantes do Exame Nacional do Ensino Médio. E a dica de hoje, meus amigos, Roma tem tudo a ver com o Enem. Se não, conte comigo. 16, 17, 18, 19. Nos últimos 4 exames, tivemos 4 questões sobre Roma. Portanto, estamos hoje falando de um assunto não só previsível, mas, se você me permite, caível no Enem. Pessoal, o que temos a dizer sobre a República Romana? Bem, a República é a segunda fase da história romana. Roma é uma cidade-estado que surgiu como todas as outras, organizada em torno de uma monarquia. No entanto, a monarquia romana tem um detalhe interessante. Durante mais ou menos 100 anos, por volta do século 6 a.C., Roma foi dominada, Roma foi controlada pelos chamados etruscos, um povo italiota que vivia no norte da península. Os etruscos conquistaram Roma e governaram por cerca de 100 anos. Em 509 a.C., a sociedade romana se revoltou contra os etruscos e deu o chamado golpe da República. Como é que nós conhecemos esse golpe? A deposição do rei Tarquínio Soberbo, o último rei de Roma, um etrusco, por um levante organizado pelos patrícios e plebeus. Fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem onde nós vamos observar como estava configurada a sociedade romana naquele período. Veja que no topo da pirâmide está a classe chamada de patrícios, os nobres, a elite romana formada por latifundiários, descendentes das famílias que fundaram a cidade de Roma. Os pais ou patrícios eram os únicos a deter direitos políticos antes da chegada dos etruscos. Abaixo deles, nós vemos os clientes e os plebeus. Os plebeus eram romanos livres, habitantes da cidade, que não eram descendentes de famílias fundadoras, eram por isso chamados de estrangeiros. E eu queria, com isso, meus amigos, chamar a atenção para vocês para um detalhe muito importante sobre as cidades-estado da antiguidade. Mesmo se a pessoa nascesse na cidade, mas não tivesse as suas origens ancestrais naquela cidade, ele seria chamado de estrangeiros. Muitos desses plebeus eram nascidos em Roma, mas eram considerados estrangeiros porque não tinham suas origens na cidade. Pois bem, os plebeus eram, em geral, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários. Mas note que na pirâmide social que nós estamos aqui apresentando para vocês, haverá a categoria dos clientes, que eram plebeus que prestavam serviço, que trabalhavam, que se agregavam aos patrícios. Esses clientes eram plebeus, mas eram plebeus que trabalhavam para os patrícios. Notem que os plebeus são maioria da população romana. Se você observar, meu querido amigo, lá embaixo, mas bem embaixo, tem só uma tirinha que representam os escravos. A segunda pessoa depois de ninguém. Meus amigos, no início da República Romana, os escravos eram uma minoria quase que insignificante na população romana. Resposta é simples. Havia poucos escravos porque havia poucas guerras, porque havia poucas conquistas. A maioria desses escravos que vocês veem na pirâmide estava relacionada à chamada escravidão por dívida. Roma não era ainda uma potência expansionista, não era ainda uma potência militarista. Portanto, a base da mão de obra romana, a base da produção romana, estava com a categoria que nós estamos aqui chamando de plebeus. Pois bem, o golpe da República foi um golpe dado pelos patrícios com apoio significativo da plebe, porque os plebeus apoiariam os nobres pela promessa que foi dada a eles de que haveria uma mudança na sociedade romana e na participação política romana. Esta mudança estaria associada ao que nós podemos chamar de tchan, 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 república. A palavra res publicus em latim, pessoal, quer dizer governo do povo, coisa do povo.
Teoricamente, a promessa era que patrícios e plebeus teriam direitos políticos na nova realidade. A república chegaria para dar aos plebeus a participação que lhes era vedada no tempo da monarquia. A data 509 a.C. Pessoal, nem precisa dizer que essa promessa não foi cumprida, não é mesmo? É óbvio que os patrícios não deram aos plebeus logo de imediato essa participação. Na verdade, nós podemos dizer que a República Romana começa com uma fase aristocrática. Olha a contradição, meu amigo, vamos perceber. Aristocrático quer dizer da nobreza, a aristocracia é o governo dos melhores. Como é que uma república criada para ser do povo está concentrada na mão dos melhores? Notaram que a República Romana nasceu a partir de uma mentira? Notaram que houve um engodo, uma enganação, um cambalacho em cima dos plebeus? Na verdade, os patrícios controlavam a república através do Senado, uma assembleia formada por 300 patrícios eleitos para mandato vitalício. O Senado decidia tudo na República Romana naquela época: impostos, guerra, paz, enfim, criava as leis, composto exclusivamente por patrícios, eleitos para mandatos hereditários. Aliás, perdão, vitalícios. Não eram cargos hereditários, eram eletivos. Queridos amigos, gente boa que está ligada no nosso canal do História Sem Fronteiras. Havia também os magistrados, todos eles patrícios, eleitos para desempenhar funções bem específicas. Por exemplo, os cônsules faziam mais ou menos o papel do que seria hoje um presidente da República. Os cônsules eram dois. Por que dois? Para evitar que alguém controlasse o poder sozinho. Interessante isso. Dentro da memória coletiva romana, monarquia significa um regime de estrangeiros conquistadores. Notem vocês, meus amigos, dois cônsules com funções administrativas e militares. Os cônsules eram, na prática, presidentes de uma república que, apesar de controlada pelo Senado, dava a eles um destaque e uma importância muito significativa. Queridos amigos, também podemos falar sobre os pretores, magistrados encarregados da aplicação da justiça, questores, magistrados encarregados da arrecadação de impostos, censores, magistrados encarregados da censura dos bons costumes e do censo à contagem populacional. Edis, magistrados encarregados do que nós podemos chamar de serviços públicos, abastecimento, limpeza. Todos esses cargos eram exclusivamente exercidos por patrícios. Então, os plebeus participavam como? Ora, meus amigos, os plebeus participavam apenas nas chamadas assembleias, assembleias centuriais, assembleias curiais, mas era uma participação simbólica, porque mesmo sendo os plebeus maioria da população, eles não tinham a maioria dos votos. Os plebeus eram ignorados porque os patrícios dominavam as assembleias. Então você percebe que a participação da plebe era uma participação meramente simbólica, sem maiores relevâncias no sentido prático da palavra. Claro que isso vai abrir caminho para uma série de contestações. Haverá o que nós podemos chamar de uma luta de classes entre patrícios e plebeus naquele contexto da República Romana. E os plebeus conseguem pressionar os patrícios para conseguir a aprovação de concessões. O grande argumento da plebe era: nós vamos embora, nós vamos abandonar a sua cidade, plebeus, patrícios, perdão, se vocês não derem para nós direitos, nós vamos embora. Olha a pirâmide. Imagine se todos os plebeus fossem embora de Roma. O que aconteceria? Faltaria mão de obra, não havia escravos para trabalhar para os patrícios. Daí os patrícios foram fazendo paulatinamente concessões, como por exemplo a criação do cargo de tribuno da plebe. Eleito pelos plebeus, o tribuno ele deveria representar a plebe dentro do Senado. Ele a princípio não poderia criar leis, mas ele teria poder de veto em qualquer decisão do Senado. No entanto, os tribunos da plebe eram eleitos por quem? Pelas assembleias manipuladas pelos patrícios. A segunda conquista da plebe foi a criação de uma assembleia exclusiva de plebeus para escolher, para nomear o seu representante, o tribuno. Importante mencionar que a Assembleia da Plebe deu origem ao que nós chamamos de plebiscito, a plebe fala. Os tribunos passaram a consultar a Assembleia para que os plebeus se manifestassem sobre qualquer decisão tomada pelo Senado.
Sendo o tribuno um magistrado com poder de veto, ele poderia vetar qualquer decisão do Senado que contrariasse os interesses da plebe. Outro processo que mostra o avanço nas lutas sociais foi a aprovação da Lei das Doze Tábuas, 451 a.C., a primeira lei escrita de Roma. Uma lei que dá direitos e deveres aos cidadãos livres, sejam eles patrícios ou plebeus. Notem um detalhe: é a primeira vez na história que patrícios e plebeus estarão submetidos às mesmas leis. Eu posso falar de isonomia, igualdade perante a lei. Queridos, a partir da lei das 12 tábuas, qualquer cidadão poderia conhecer os seus direitos e defendê-los em meio aos seus julgamentos. A lei das 12 tábuas é uma evolução, não por conta da lei em si, porque muitas leis eram apenas a reprodução de antigos costumes romanos. Aliás, práticas como, por exemplo, a escravidão por dívida não foram extintas pela Assembleia, pela Lei das 12 Tábuas. Leis que falavam sobre aluguel, sobre pensão, sobre herança, dívidas, não eram leis relevantes do ponto de vista da importância e do impacto, mas eram relevantes por conta de ser escritas e de estarem na isonomia. Eu posso dizer para vocês que a lei das 12 tábuas é a gênese, falei difícil, né? É a origem, é o início do direito romano. Queridos, depois tivemos a lei Canuleia, que autorizava o casamento misto de patrícios com plebeus. Havia plebeus ricos, comerciantes ricos, que poderiam, através do casamento com famílias patrícias, ascenderem o seu status na sociedade. A lei Poetélia e a lei Licínia completaram esse ciclo, dando aos plebeus o direito de eleger magistrados e também, olha que interessante, extinguindo a escravidão por dívida em Roma. Queridos, notem que as lutas sociais entre patrícios e plebeus produziram grandes avanços na sociedade romana. Foram responsáveis por transformações que levaram Roma a um novo patamar. Agora, patrícios e plebeus trabalham juntos pela expansão territorial. Mas a expansão romana fica para outro encontro. Por enquanto, eu vou me despedir resolvendo com vocês um item elaborado nos moldes e nos padrões do Enem. Vamos lá, pessoal? Em grande medida, a lei das 12 tábuas perpetuava os costumes antigos, sem sequer abolir a escravidão por dívida. No entanto, capacitavam o povo a conhecer sua situação em face da lei e permitiam recurso à Assembleia contra uma sentença capital passada por um magistrado. O texto 1 mostra a importância da lei das 12 tábuas, mas relativiza com relação aos impactos e mudanças. Texto 2. Somente com a lei das 12 tábuas que começamos a ver uma importante modificação no pensamento romano. Na nona tábua, vemos pela primeira vez a aparição do princípio da igualdade em seu sentido moderno, que não se estabeleçam privilégios em leis. A leitura dos textos acima permite perceber que a adoção da lei das 12 tábuas pela República Romana no século V a.C. significou um avanço no exercício da cidadania naquela cidade-estado, porque representou. Então, queridos, notem que o comando da questão quer que, a partir do texto, você note o avanço representado pela lei das 12 tábuas. Eu preciso que vocês se liguem nisso. Precisamos atender ao comando que a questão quer que nós executemos. E o comando é: qual a maior, o avanço mais importante na cidadania romana com a lei das 12 tábuas? A letra A de avião nos diz: a superação das leis antigas de caráter oral e incompatíveis com a nova realidade social. A B de bola fala: a extinção das diferenças sociais entre as classes antagônicas de patrícios e plebeus. A letra C de casa nos diz: a abolição da escravidão por dívida, com a continuidade por guerra e por nascimento. Letra D de dado, a adoção do princípio da isonomia ou igualdade perante a lei entre patrícios e plebeus. Letra E de Eva, a eliminação do direito à apelação de sentença por parte de plebeus condenados à morte. Queridos, a E de Eva é absurda porque ela vai de encontro, ela se choca diretamente com o que o texto 1 fala.
A lei das 12 tábuas garantia o direito de apelação de sentença. Queridos, a letra C de casa também está errada, direto do texto 1. Eu nem preciso saber o que é a lei das 12 tábuas para matar a letra C de casa e a E de Eva, só preciso ler o texto. Mas agora veja a letra A de avião. A superação das leis antigas de caráter oral. Note, o caráter oral foi eliminado pela lei, mas perpetuavam-se os costumes antigos. Como diz o texto 1, a letra A está errada. Estamos entre B de bola e C de casa. Queridos, eu vou dizer que, aliás, entre B de bola e D de dado. Eu vou dizer que a B de bola está errada porque a lei não fala sobre eliminar diferenças sociais. Ela fala sobre eliminar diferenças perante a lei, eliminar privilégios. Portanto, em nossa questão, a letra certa é a D de dado. A adoção do princípio da isonomia ou igualdade perante a lei entre patrícios e plebeus. Portanto, meus amigos, vamos ficar por aqui, mas eu vou dizer para você, foi muito bom estar com vocês e brincar com vocês. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, o História Sem Fronteiras. Acompanhe o nosso Instagram, @História Sem Fronteiras, _ para ver as novidades. Estamos aí trazendo muitas informações, com certeza colaborando com você para a sua preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. Abraço forte a todos, nos vemos na próxima e valeu, pessoal! Tchau!